Bom dia, vamos à leitura anual da Bíblia. Já estamos aqui no livro de Isaías, né? Já lemos tudinho aí, desde Gênesis até Isaías. E o capítulo 17 de Isaías em diante diz assim: Profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo e com seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel. E haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da sua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Predisse a ruína do exército dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragrana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há vapor, e antes que amanheça eles não serão. E esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Profecia contra o Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira, e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem
contra os egípcios, e cada um peleje contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, e as canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e junto o que foi semeado junto ao rio, secará, será arrancado e não subsistirá. E os pecadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoar, o conselho dos sábios. Conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direi, sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoar, enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, ou o ramo, ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada no Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, ao Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando a Sargon, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou, falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiros os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moço como velho, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito, e assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios sua glória. Então dirão os moradores desta ilha, naquele dia, vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós?
Peso do deserto do mar, como os tufões de vento sul, que tudo assolam, ele virá no deserto da terra horrível, visão dura se manifesta, o pérfido trata perfidamente, o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderaram de mim, como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava me se tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor, vai e põe uma sentinela, e ela te diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, de dia e de noite. De dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse, caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. A malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e isso vos anunciei. Peso de Dumã, gritai-me de Seir, guarda que houve de noite, guarda que houve de noite. E disse o guarda, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, e ó viandantes de Dedanim, saí com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Tema encontraram os que fugiram com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como nos anos do jornaleiro, toda a glória que Quedar desaparecerá, e os restantes do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.